No início do verão, estudantes de toda a Grã-Bretanha aguardavam ansiosamente o fim do ano letivo e o início das férias. Entre eles estava também Danielle Jones de East Tilbury, no condado de Essex. Na manhã de 18 de junho de 2001, Danielle se preparava para a escola como de costume. Por volta das 7h55, ela se despediu de sua família e partiu em direção ao ponto de ônibus para pegar o ônibus escolar. Às 14h30, o telefone tocou na casa da família Jones. Do outro lado da linha estava o professor de Danielle, perguntando por que ela havia faltado à aula. Esta pergunta atingiu os pais de Danielle como um raio em céu azul. Eles não conseguiam entender por que sua filha não havia aparecido na escola. Ela não tinha motivo para faltar às aulas. Daniela Sarah Jones veio ao mundo no outono de 1985, no condado de Essex. Seus pais, Linda e Tony Jones, viviam junto com Daniela e seus 2 irmãos mais novos na pequena aldeia de East Tilbury. Daniela era bastante reservada. Preferia o conforto de casa e às vezes era tímida na presença de outras pessoas. Apesar disso, possuía um excelente senso de humor e tinha muitos amigos. O que Daniela mais amava eram os animais. Em casa tinha 2 pequenos coelhos fofos que adorava acima de tudo. Quando os pais de Daniela receberam uma ligação da escola, esta notícia os perturbou profundamente. Eles pensaram que mesmo se sua filha tivesse decidido matar a aula, ela certamente voltaria para casa antes do anoitecer. Afinal, Daniela sempre teve medo de ficar sozinha à noite. Durante todo o dia, os parentes e amigos de Daniela tentaram contatá-la. Enviaram mensagens e ligaram para ela. Mas havia apenas silêncio. Este comportamento não combinava nada com Daniela, o que preocupou ainda mais a todos. A história de Danielle deixou muitas perguntas sem resposta. Ela sempre mantinha seus pais informados sobre seus planos, mesmo quando queria apenas visitar os vizinhos. Normalmente ligava para casa assim que chegava ao seu destino. Quando escureceu, e Danielle ainda não havia retornado, seus parentes ficaram inquietos e decidiram começar a procurar. Linda Jones ficou em casa, na esperança de uma ligação ou do retorno de sua filha. Por volta da meia-noite, quando ficou claro que algo havia acontecido com Danielle, os pais se dirigiram às autoridades em busca de ajuda. Os investigadores primeiro interrogaram o círculo da desaparecida. Depois de estabelecer que Danielle não tinha motivo para sair de casa e que todas as suas coisas ainda estavam no lugar, foi decidido começar imediatamente a busca. O irmão mais novo de Danielle compartilhou uma observação estranha. Na manhã ele havia visto pela janela sua irmã saindo de casa e tomando o caminho habitual, mas então subitamente se virou e foi em outra direção. Isso lhe pareceu incomum. A operação de busca foi iniciada em grande escala. Investigadores, condutores com cães farejadores, parentes e amigos partiram ao longo da rota usual de Danielle, que ela normalmente tomava para a escola. A mãe quase não pregou os olhos durante toda a noite. Ela esperava que sua filha entrasse pela porta a qualquer momento, como sempre. Nos próximos 3 dias, a família vasculhou cada canto da casa, mas não encontrou nada significativo. No entanto, conseguiram encontrar pessoas que haviam visto a desaparecida naquela manhã. Um casal de estudantes notou como ela foi à loja ao lado do ponto de ônibus. Descobriu-se que ela nunca havia subido no ônibus escolar. Logo, as operações de busca se expandiram. A polícia foi de casa em casa na pequena cidade. Os investigadores falaram com todos os moradores e pediram para verificarem seus galpões e anexos. Ao mesmo tempo, a resposta da sociedade foi esmagadora. Todos tentaram apoiar a família e muitos moradores locais participaram pessoalmente da busca. Mas mesmo após vários dias de busca intensiva, nenhum rastro pôde ser encontrado. Os parentes e pessoas próximas da desaparecida estavam desesperados. No entanto, continuavam acreditando que sua amada filha estava viva e logo retornaria para casa. As autoridades locais reconheceram a gravidade da situação em relação à desaparecida Danielle e transferiram o caso para o Grupo Central de Investigação. Designaram um oficial especial como pessoa de ligação com a família. Sua tarefa era apoiar os parentes durante toda a investigação e comunicar-lhes prontamente novas informações. O oficial deveria estabelecer uma relação de confiança com os parentes de Danielle,
para entender melhor a atmosfera na família e criar um perfil da desaparecida. Durante a conversa, os pais expressaram preocupações sobre o relacionamento de sua filha com o tio. Stuart Campbell, marido da irmã de Tony Jones, era próximo de Danielle. Este trabalhador da construção de 43 anos e pai de 2 crianças costumava passar tempo com sua sobrinha e seus irmãos quando eram mais novos. Ele brincava com eles e os tratava como seus próprios filhos. Na conversa com um investigador, a senhora Jones compartilhou suas observações sobre Stuart. Segundo suas palavras, ele dava a impressão de uma pessoa com autoestima exagerada, embora também possuísse certo carisma. Seu marido Tony mantinha uma relação amigável com ele, mas ocasionalmente confessava à sua esposa que havia algo em Stuart que despertava nele um vago desconforto. Com o tempo, Stuart começou a dar atenção aumentada a Daniela, sua sobrinha. Ele se acostumou a buscá-la após as aulas e oferecer-lhe carona. Isso causava desconforto em Daniela, especialmente devido aos olhares curiosos de seus colegas. Stuart frequentemente a convidava ao cinema e café e tentava persistentemente segurar sua mão durante os passeios. As visitas de Stuart à casa da família Jones se tornaram muito frequentes, até 4 ou 5 vezes por semana. Finalmente, Linda e Tony decidiram restringir sua permanência com eles. Tony se lembrou de um incidente quando Stuart, sentado ao lado de Daniela no sofá, perguntava persistentemente por que ela estava tão constrangida e corava. Quando Tony ouviu esta conversa, decidiu intervir e perguntou a Stuart o que estava acontecendo. Campbell, no entanto, imediatamente acenou negativamente, explicou que tudo estava bem e se mudou imediatamente. Após a conversa com o representante das autoridades, os pais de Danielle disseram que só agora começavam a entender. Por trás do comportamento de Stuart poderia haver mais do que a relação usual entre tio e sobrinha. Parecia que Danielle tentava se manter longe dele. Linda e Tony admitiram que anteriormente explicavam suas ações com afeição sincera e o desejo de estar mais próximo de sua família. E tudo que lhes parecia estranho eles atribuíam a mal-entendidos inofensivos. Eles tentavam não prestar muita atenção, com medo de que pudesse prejudicar seriamente as relações familiares se suas suspeitas se mostrassem infundadas. Afinal, a irmã biológica de Tony era esposa de Stuart. Um dia depois que Danielle parou de se comunicar, Tony decidiu visitar sua parente. A casa, no entanto, o recebeu com silêncio. Quando olhou pela janela, notou com surpresa um sistema de videovigilância na sala de estar, o que lhe pareceu incomum. Ainda mais estranho, no entanto, foi o comportamento de Stuart Campbell quando Tony finalmente o encontrou. Este parecia completamente indiferente ao desaparecimento de Danielle. Além disso, Stuart era o único que não mostrava nenhum interesse em sua busca. Ao mesmo tempo, a mídia local continuava relatando intensivamente sobre o desaparecimento de Danielle Jones. Diante do crescente interesse público, os representantes das autoridades policiais decidiram organizar uma reunião com jornalistas para fornecer informações oficiais sobre o caso. Em uma reunião com jornalistas, os investigadores compartilharam detalhes sobre como Danielle havia desaparecido. Eles pediram aos espectadores das notícias locais para relatarem qualquer informação que pudesse ajudar na busca. Este passo se mostrou bem-sucedido. Numerosas chamadas começaram a chegar à delegacia de polícia. Uma delas interessou particularmente aos investigadores. Uma testemunha relatou que na manhã em que Danielle foi vista pela última vez, havia notado uma menina de aparência similar. Ela estava ao lado de uma van azul e discutia alto com um homem. Curiosamente, o tio de Danielle, Stuart Campbell, possuía uma van azul similar. Este detalhe despertou sérias suspeitas na polícia. Surgiram temores de que Campbell pudesse ter sequestrado sua sobrinha para uma direção desconhecida. Antes dos investigadores convidarem a pessoa suspeita para uma conversa, decidiram investigar seu passado. O que descobriram lhes causou grande preocupação. Descobriu-se que esta pessoa já havia chamado a atenção das autoridades policiais há muitos anos. No final dos anos 80, foi presa por comportamento inadequado em relação a uma pessoa jovem. Ela confessou sua culpa, mas saiu com uma sentença suspensa e deixou o tribunal como pessoa livre. Tanto Linda quanto Tony sabiam que seu novo parente havia tido problemas com a lei no passado. Mas quando tentavam descobrir detalhes, Stuart desconversava e garantia que eram trivialidades.
Ele convenceu a todos de que havia sido vítima de calúnia, já que o tribunal finalmente o havia absolvido. A investigação posterior levou a revelações chocantes. A polícia descobriu cerca de 30 casos em que o nome de Stuart Campbell aparecia. Descobriu-se que por muitos anos ele atraía jovens mulheres fingindo ser um fotógrafo famoso. Assim que ficava sozinho com elas, as forçava a participar de sessões de fotos questionáveis, alegando que eram fotos para revistas de luxo. Diante do passado de Campbell e sua relação incomum com a desaparecida Danielle, os investigadores precisavam ou dissipar as suspeitas contra ele ou encontrar evidências de seu possível envolvimento no misterioso desaparecimento de sua sobrinha. Como Danielle não pôde ser encontrada, os investigadores desenvolveram a teoria de que Stuart Campbell possivelmente a mantinha contra sua vontade em um local desconhecido. Eles organizaram vigilância na esperança de que ele os levasse ao paradeiro da desaparecida. Seu comportamento, no entanto, apenas reforçou as suspeitas das autoridades policiais. Ele não mostrava a preocupação que se esperaria de um tio cuja sobrinha havia desaparecido sem deixar rastros. Em vez disso, Campbell, estranhamente, passava tempo em estacionamentos fotografando carros semelhantes ao seu próprio Nissan prateado. Quando ficou claro que a vigilância não estava trazendo os resultados desejados, os investigadores decidiram prender Campbell. Em 23 de junho, 5 dias após o desaparecimento de Danielle Jones, Stuart Campbell foi detido. Durante o interrogatório pelos investigadores, foi imediatamente esclarecido a Campbell que eles tinham motivos válidos para acreditar que ele estava ciente da situação com Danielle. Stuart, no entanto, começou imediatamente a negar tudo e alegou não ter ideia de onde ela se encontrava. Além disso, afirmou ter uma relação próxima e de confiança com sua sobrinha. Segundo Stuart, as relações de Danielle com seus pais, Tony e Linda Jones, haviam se deteriorado quando ela ficou mais velha. Ele contou que funcionava como mediador entre Danielle e seus pais para ajudar a família Jones a evitar uma ruptura, já que, segundo ele, estavam prestes a se separar. Durante a conversa, descobriu-se que Stuart Campbell tinha um álibi sólido. No momento do desaparecimento de Danielle, ele não estava em East Tilborough. Havia ido à cidade vizinha buscar materiais de construção para ajudar seu vizinho com trabalhos de renovação. Não tinha comprovante porque naquela loja não havia as mercadorias necessárias. No caminho de volta, parou para ligar para sua esposa e comunicar isso. Após retornar para casa, dirigiu-se imediatamente ao vizinho para continuar com os trabalhos de renovação. A história do caso de Daniela Jones deixou muitas perguntas sem resposta. Apesar dos álibis duvidosos de Campbell, as autoridades não conseguiram encontrar motivos suficientes para sua detenção prolongada. Ele foi libertado sob fiança até a conclusão das investigações. Diante do passado de Campbell, a perspectiva de sua libertação causou considerável preocupação aos investigadores. Eles suspeitavam que ele pudesse representar um perigo, mas não tinham evidências sólidas para apresentar acusações. Neste contexto, foi decidido revistar novamente a casa da família Jones. Durante a busca no quarto de Daniela, encontraram um estojo com 2 notas. A primeira dizia: "Olá, princesa. Caso não tenha notado minhas mensagens anteriores, decidi deixar mais uma. Quero que saiba. Sinto falta do seu sorriso. Beijinhos." Quando os investigadores mostraram estas notas a Linda Jones, ela ficou chocada e declarou vê-las pela primeira vez. Ela contou que toda a família Jones havia viajado de férias algumas semanas antes do misterioso desaparecimento de Daniela. Linda suspeitou que Stuart pudesse ter invadido o quarto de Daniela em sua ausência e deixado essas mensagens. O pai de Daniela se lembrou de um detalhe importante. Antes de sua partida, Campbell havia instalado uma nova porta dos fundos em sua casa. Surgiu a suspeita de que ele pudesse ter feito uma cópia da chave da nova porta exatamente neste momento. As investigações levaram à necessidade de examinar a casa da família Stuart Campbell. Após obter a devida autorização, os investigadores começaram a inspeção. Na casa foi descoberta uma variedade de equipamentos fotográficos, o que por si só não despertou suspeitas. No entanto, os achados tomaram um rumo preocupante. Entre os pertences pessoais de Campbell, foram encontradas imagens que causaram preocupação. As fotografias de pessoas jovens eram de natureza inadequada e pareciam ter sido tiradas com a própria câmera do dono da casa. Além disso,
foram encontradas imagens de conteúdo similar que haviam sido baixadas da internet. As descobertas mais preocupantes aguardavam os investigadores no sótão. Em uma bolsa dupla estavam objetos que davam margem a pensamentos ruins. Roupas íntimas, meios de restrição de movimento e brinquedos para adultos. Atenção especial foi dada a um par de meias brancas com vestígios quase invisíveis, que foram enviados para exame posterior. Durante a inspeção, também foi confiscada uma van azul pertencente a Campbell. Stuart Campbell alegou ter informações de que Danielle não havia desaparecido, mas havia decidido por conta própria deixar a casa devido a constantes desentendimentos entre seus pais. Para confirmar sua declaração, apresentou aos investigadores uma mensagem que supostamente havia recebido do número de Danielle no dia de seu desaparecimento. Nela estava escrito: "Olá, Stu. Obrigada. Você é para sempre o melhor tio. Diga à mamãe que sinto muito." Esta informação deu esperança aos pais de Danielle de que sua filha estivesse se escondendo em algum lugar. No entanto, ficaram extremamente preocupados por ela não ter se comunicado com eles até agora e não ter retornado. Um especialista em análise de texto examinou a suposta mensagem de Danielle. Ele descobriu que estava escrita em letras maiúsculas, embora Danielle normalmente usasse letras minúsculas. Os investigadores solicitaram dados da operadora de celular de Campbell. Descobriu-se que a ligação que Campbell supostamente havia feito para sua esposa quando retornava da loja de materiais de construção no dia do desaparecimento de Danielle foi feita de Eastleboro e não de onde Campbell alegava ter estado. Mas o mais notável foi que os sinais dos dispositivos móveis de Campbell e Danielle Jones foram localizados perto da casa de Campbell e permaneceram ativos ainda 30 horas após seu desaparecimento. 30 dias depois que Danielle Jones perdeu contato, seus parentes preocupados se dirigiram ao público através da mídia. Eles esperavam encontrar novas pistas e qualquer informação que pudesse esclarecer a situação. A família apelou a todos que pudessem saber algo ou ter visto Danielle, mas por algum motivo ainda não haviam comunicado isso às autoridades, para finalmente compartilharem as informações que conheciam. Após algum tempo, os parentes de Jones, junto com representantes das autoridades policiais, distribuíram cerca de 1.500 panfletos com fotos de Danielle. Paralelamente, os investigadores receberam os resultados do exame das meias brancas encontradas no sótão de Stuart Campbell. As conclusões dos especialistas foram preocupantes. Na peça de roupa foram encontrados vestígios que se relacionavam tanto com Campbell quanto com Danielle Jones. Com base nos dados coletados, Stuart Campbell foi detido sem possibilidade de libertação sob fiança. Ele foi levado à delegacia, onde foi acusado de posse de imagens inadequadas. Esta acusação, no entanto, serviu apenas como motivo formal para a prisão e permitiu aos investigadores continuar a investigação e preparar acusações mais graves relacionadas ao desaparecimento de Danielle Jones. Um parente do suspeito o visitou logo após sua prisão. Após uma conversa com ele, o parente comunicou às autoridades que estava profundamente convencido de que o detido estava mentindo. Também se descobriu que o suspeito mantinha registros que os investigadores posteriormente chamariam de Diário da Desaparecida. Ele anotava ali cada interação com ela, seja uma ligação ou uma mensagem enviada. Estes registros deixaram claro que ele estava excessivamente fascinado por ela. Apesar da ausência de evidências claras sobre o desaparecimento, os investigadores haviam coletado indícios suficientes para apresentar acusações por envolvimento no misterioso desaparecimento. Após a apresentação das acusações, o suspeito permaneceu sob observação das autoridades policiais por quase um ano. Durante este tempo, chegaram mais de 500 relatos de toda a Grã-Bretanha e Europa dizendo que a desaparecida supostamente estava bem. Isso causou consideráveis dificuldades à polícia local, já que cada um destes relatos precisava de verificação minuciosa. Se houvesse a menor possibilidade de que ela ainda estivesse em algum lugar e este relato tivesse passado despercebido, isso poderia ter sido um argumento importante no tribunal para os advogados de Campbell. Nos meses antes do início do julgamento, os esforços para encontrar Danielle foram significativamente intensificados. Não se tratava apenas de encontrar evidências-chave para as investigações, mas também de proporcionar o consolo espiritual tão necessário aos seus parentes. 12 dias antes do início do julgamento contra Campbell,
foram descobertos restos humanos. Os investigadores determinaram que pertenciam à estudante desaparecida chamada Millie Dowler. Como se descobriu posteriormente, um certo Levi Belfield estava envolvido em seu desaparecimento. Ele deveria responder por seus atos uma década inteira após a descoberta dos restos de Millie. Em 14 de outubro de 2002, começou o julgamento contra Stuart Campbell, o homem casado com a irmã do pai de Danielle. Linda e Tony Jones confiavam nele. Ele se apresentava como um parente cuidadoso. A história de Stuart Campbell levantou numerosas questões. Ele foi acusado de um grave delito contra Danielle Jones. Campbell, no entanto, parecia confiante e despreocupado diante das acusações apresentadas, pois sabia que Danielle não havia sido encontrada. Os investigadores suspeitavam que Campbell se comunicava secretamente com Danielle, sem informar Tony e Linda. Parecia que ele estava muito fascinado por ela e havia tentado semear discórdia entre a menina e seus pais. Danielle foi vista pela última vez conversando com alguém em uma van azul que se assemelhava ao veículo de Campbell. No sótão de Campbell, foi encontrado um par de meias brancas com DNA dele e de Danielle. Seus registros pessoais revelaram um interesse doentio em pessoas jovens. Uma evidência importante foram mensagens supostamente enviadas por Danielle. Uma investigação revelou que Campbell mesmo era o autor e tentava desviar as investigações. Dados da operadora de celular refutaram seu álibi. Durante todo o julgamento, Campbell manteve silêncio. Apenas ocasionalmente passava notas para seus defensores quando algo não lhe agradava. Após quase 3 meses de julgamento, os jurados proferiram seu veredicto. Stuart Campbell foi considerado culpado e condenado a uma longa pena de prisão com possibilidade de revisão após 20 anos. Até 2019, o paradeiro de Danielle Jones permaneceu desconhecido. Linda Jones apoiou uma iniciativa em memória de Helen McCourt, cujo destino se mostrou trágico. Esta proposta deveria limitar os direitos daqueles que retêm informações importantes dos investigadores. Helen trabalhava em uma companhia de seguros quando sua vida chegou ao fim abruptamente no ano de 1988. Ian Sims, o homem relacionado ao seu desaparecimento, nunca revelou todas as circunstâncias do caso. O apelo para a aprovação de uma nova lei coletou mais de 100 mil assinaturas e encontrou apoio no mais alto nível governamental. No ano de 2021 veio à luz um livro intitulado Meu Parente com Passado Sombrio, cujo autor era Alex Sharkey, irmão de Stuart Campbell. Nesta obra, Alex compartilhou abertamente a história de sua vida ao lado de seu irmão e descreveu detalhadamente os eventos que se seguiram ao misterioso desaparecimento de Danielle Jones. Quando 2 décadas se passaram desde o desaparecimento de Danielle, as autoridades policiais de Essex organizaram um evento memorial em sua homenagem. Os investigadores asseguraram aos parentes de Danielle que não desistiriam da esperança e continuariam a busca para que a família encontrasse paz e pudesse encerrar este triste capítulo de suas vidas. Muitos acreditam que no ambiente de outras pessoas, através da atenção pública, estamos protegidos. As estatísticas confirmam esta teoria, porém não se deve esquecer que malfeitores podem usar vários truques para atrair alguém a um local isolado. Por isso é importante manter-se sempre vigilante mesmo em locais movimentados. Na pitoresca Andria, uma cidade italiana com cerca de 100 mil habitantes, a história da família local Mansi atraiu a atenção pública. A cidade era famosa por seu patrimônio histórico, especialmente pelo majestoso castelo Castel del Monte, que diariamente atraía muitos viajantes. Para os locais, o turismo se tornou a principal fonte de renda. Não muito longe do famoso castelo vivia a família Mansi, os pais e sua única filha, a muito desejada, Graziella. Nos últimos 10 anos, a família possuía uma pequena loja comercial localizada convenientemente no caminho para a entrada principal do castelo. Ali ofereciam aos turistas nozes e frutas secas. O comércio ia bem. Graziella, apesar de sua idade, frequentemente ajudava no negócio da família, o que deixava seus pais muito contentes. Na movimentada rua turística sempre havia muitos visitantes, e mãos extras eram muito bem-vindas. A jovem participava com alegria do negócio conjunto e atraía clientes com sua simpatia e energia. O sábado,
19 de agosto de 2000, não se diferenciou dos fins de semana comuns com seu máximo fluxo turístico. Em tais dias, frequentemente o avô de Graziella ficava atrás do balcão. A neta gostava de fazer-lhe companhia e realizar pequenas tarefas. Devido ao fluxo constante de visitantes, o avô raramente podia deixar a loja. Por volta das 7 da noite, o homem idoso, que havia se cansado, pediu à sua neta para ir à fonte e encher uma pequena garrafa com água. Graziella concordou prontamente e se dirigiu à fonte, que ficava apenas a 5 minutos de distância. O tempo passou, mas Graziella não voltou. O avô começou a se preocupar, embora inicialmente se acalmasse pensando que sua neta havia encontrado conhecidos e começado a conversar. Quando, porém, mais de 20 minutos se passaram e Graziella, que sempre era pontual, não apareceu, o homem ficou seriamente preocupado. Ele decidiu verificar a situação e foi à fonte. Para sua surpresa e preocupação, Graziella não estava lá nem nas ruas vizinhas que ele percorreu minuciosamente procurando por sua neta. A situação se tornava cada vez mais tensa. Quando o avô voltou à loja esperando encontrar Graziella, descobriu que ela ainda não havia aparecido. Ela poderia ter tomado outro caminho, mas não estava em lugar algum. Após cerca de 30 minutos, ele entrou em contato com o filho e a mãe, começou a ligar para todos os amigos e conhecidos cujos números tinha anotado. Os pais também ligaram para todos que conseguiam contatar, mas ninguém a havia visto. Logo se reuniram toda a família e alguns amigos de Graziella na loja dos Mansi na praça. Sem perder tempo, adultos e jovens organizaram grupos de busca. Sua atividade atraiu a atenção de transeuntes e turistas, muitos dos quais imediatamente se juntaram à busca. Os parentes trouxeram uma foto de Graziella e a mostraram aos que passavam. Alguns confirmaram tê-la visto durante o dia e a noite. Porém, ninguém podia dizer para onde ela havia ido ou o que poderia ter acontecido. A região era considerada tranquila. Raramente aconteciam incidentes ali. Parecia inconcebível que algo pudesse acontecer em um local tão movimentado. Após várias horas de busca infrutífera, a família Mansi se dirigiu à polícia local. Os oficiais imediatamente se envolveram na busca. Após algum tempo, um morador se aproximou de um dos policiais com informações preocupantes. Ele havia ouvido um grito da área florestal próxima ao castelo Castel del Monte. 2 carabineiros se dirigiram na direção indicada e notaram fumaça subindo do centro da plantação. Inicialmente não relacionaram isso com o desaparecimento, mas decidiram verificar a fonte do incêndio e avaliar a necessidade de chamada dos bombeiros. Quando se aproximaram do local a cerca de 10 metros, os policiais perceberam um cheiro incomum. O foco do incêndio parecia estranho. Sob uma camada de folhas secas, notaram algo preocupante. Devido ao tamanho e às roupas, que coincidiam com a descrição do traje de Graziella, os policiais tiveram que reconhecer com o coração pesado que suas piores suspeitas se confirmaram. Quando descobriram a cena do crime, já era tarde demais para mudar alguma coisa. Na investigação da área florestal, os investigadores descobriram vários fragmentos de roupas e um dispositivo para início de incêndio, a suposta fonte do fogo. Não foram encontradas outras pistas sobre os perpetradores. Era necessária uma investigação mais minuciosa do terreno. As autoridades também esperavam obter registros de câmeras de vigilância instaladas próximo ao castelo. O exame médico confirmou a identidade da pessoa encontrada. Era Graziella Mansi. Os especialistas não conseguiram responder exaustivamente a todas as perguntas da investigação e da família. O estado dificultava a investigação, porém o laudo confirmou o caráter intencional do incidente. A informação sobre este evento se espalhou rapidamente pelos canais de notícias. No dia seguinte, representantes da imprensa literalmente cercaram a casa da família Mansi. Quando os parentes foram informados sobre o ocorrido, inicialmente se recusaram a acreditar que se tratava de Graziella. Este caso inexplicável chocou tanto os moradores que todo o distrito ficou em estado de choque. A mídia relatou intensivamente sobre o incidente próximo ao famoso castelo. A sociedade estava perturbada com o ocorrido. O fluxo turístico diminuiu significativamente. Os visitantes consideravam a região insegura e evitavam a atração, o que afetou negativamente o setor turístico de Andria. Os investigadores agiram rapidamente. A polícia se envolveu ativamente no trabalho desde as primeiras horas.
Como versão principal, considerou-se que um perpetrador levou Graziella do caminho para um local deserto e depois ateou fogo para apagar os rastros. No círculo de Graziella, obviamente, não poderia haver adversários sérios, por isso procuravam uma pessoa adulta. A investigação seguiu várias versões. Primeiro, verificaram listas de pessoas com passado criminoso que poderiam estar na região. Porém, esta linha de investigação gradualmente perdeu importância. Chegaram até a investigar dados turísticos. Suspeitava-se que o perpetrador pudesse ser um viajante que escolhia transeuntes aleatórios. Com o tempo, esta versão também parecia cada vez menos provável. No interrogatório de testemunhas, amigos e conhecidos da família Mansi, cada vez mais frequentemente era mencionado o nome de Pasquale Tartoro. Este jovem de 20 anos era conhecido em toda a região. Trabalhava informalmente como guardador de carros na rua onde ficava a loja da família Mansi. Muitos notaram o comportamento estranho de Pasquale. Desde que Graziella ajudava na loja de seus parentes, ele a observava constantemente. Seu olhar preocupava o ambiente. Várias testemunhas apontaram esta circunstância, o que atraiu a atenção especial dos investigadores. As conversas das autoridades com os amigos de Pasquale confirmaram as suspeitas preocupantes. Surgiu a questão: poderia Pasquale ser um perseguidor obcecado? Os parentes rejeitaram categoricamente esta possibilidade. Segundo suas palavras, ele cresceu em uma família bem protegida e nunca entrou em conflito com a lei, pelo menos até aquela noite fatídica em Castel del Monte. Apesar das garantias de seus parentes, Pasquale se tornou a figura principal do caso. No encontro com os investigadores, as suspeitas apenas se intensificaram. Sua camiseta estava suja com manchas vermelhas suspeitas e terra, como se tivesse cavado muito tempo no chão. Em seu rosto havia sinais de resistência. Os investigadores notaram que os arranhões eram superficiais, como se tivessem sido deixados por dedos delicados. Pasquale negou seu envolvimento no desaparecimento de uma pessoa, mas quanto mais duravam as conversas com os investigadores, mais frequentemente mudava sua versão dos eventos. Após várias horas na delegacia, Pasquale começou a ceder. Preocupação especial nos investigadores despertou sua declaração sobre a beleza de Graziella. Assim ele falava sobre a estudante. Acumularam-se muitas inconsistências nas narrativas do suspeito, que obviamente tentava esconder algo da polícia. Em uma versão, Pasquale alegou estar casualmente naquela floresta durante um passeio onde viu uma pessoa imóvel. Por medo fugiu e pouco depois apareceu a polícia. Depois sua história foi complementada com novos detalhes. Ele contou como encontrou Graziella na fonte, onde ela havia vindo buscar água. Ela não teve medo dele. O havia visto frequentemente antes. Até aquele dia, ele sempre parecia calmo e adequado. Pasquale confessou que a atraiu para a floresta com uma história sobre filhotes que supostamente haviam nascido recentemente de uma cadela local. Quando foi definitivamente desmascarado, confessou o incidente e alegou querer apagar os rastros. O jovem insistiu que não havia outros motivos e descreveu o ocorrido como um jogo que saiu de controle. A mídia iluminou ativamente cada detalhe do incidente, acrescentando rumores e detalhes não verificados. Isso criou confusão. Os verdadeiros motivos do perpetrador permaneceram obscuros. A história com as declarações de Pasquale tomou uma guinada inesperada. As autoridades policiais tentavam obter uma versão confiável dos eventos. Em sua história havia muitas incongruências, contradições óbvias com as evidências encontradas. Embora ele tenha compartilhado os detalhes dos eventos e outras informações importantes com os carabineiros, muitas questões-chave sobre o incidente e suas causas permaneceram sem resposta. Foi estabelecido que o incêndio começou por volta das 22 horas, mas o desaparecimento foi notado quase 3 horas antes. O que aconteceu durante todo esse tempo? Pasquale explicou suas ações dizendo que ouvia vozes. Próximo à floresta passavam pessoas. Ele pensou que a busca pela desaparecida havia começado. Preocupação especial despertou o laudo do perito médico. Em sua opinião, Graziella Mansi estava consciente no momento do incêndio. Os carabineiros continuaram trabalhando com o suspeito. Surgiram questões sobre por que ele, nessas circunstâncias, tinha apenas arranhões insignificantes. Surgiram dúvidas de que ele agiu sozinho.
possivelmente havia outros envolvidos, foi decidido realizar um novo interrogatório. Finalmente, Pasquale concordou em cooperar com os investigadores e contar a verdade que antes havia escondido por medo. Segundo suas palavras, ele não levou Graziella para a floresta por iniciativa própria. Um grupo de jovens de 18 a 20 anos o forçou a isso. Na floresta esperavam Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto e Michele Zagarria. Pasquale alegou que originalmente não havia outras intenções. Ele teve um conflito com esses jovens, no qual perdeu. Como compensação, os conhecidos exigiram levar Graziella para a floresta, o que ele fez. Os 4 jovens mantiveram Graziella por várias horas. Quando ouviram os gritos de busca, ficaram com medo das consequências. O grupo decidiu esconder os rastros do incidente. Eles não tinham materiais adequados para apagar as evidências. Quando Graziella recobrou a consciência e começou a gritar, os jovens entraram em pânico e tentaram usar violência. Finalmente a cobriram com folhas e tentaram pensar em como esconder suas ações após o que decidiram usar um dispositivo incendiário. Todos os envolvidos tinham entre 18 e 20 anos. Como se descobriu, os jovens vinham de famílias abastadas e não de um ambiente problemático, o que tornava seu ato ainda mais incompreensível. Conhecidos os descreviam como jovens equilibrados e sensatos que nunca mostraram agressão ou tendência a violações da lei. Apenas um deles havia tido pequenos problemas com a lei no passado, um furto menor. Após as declarações de Pasquale, as autoridades policiais rapidamente prenderam todo o grupo. A notícia chocou toda a Itália e recebeu ampla atenção da mídia. Desde sua prisão, os suspeitos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Graziella e juraram não entender as razões do interesse das autoridades por eles. Os investigadores, porém, estavam determinados a continuar seu trabalho até reconstruir o quadro completo dos eventos daquela noite na floresta. Na investigação desses jovens, os investigadores, ao contrário de Pasquale, não encontraram sinais visíveis do incidente. Suas roupas estavam limpas e não apresentavam ferimentos. As buscas em suas residências não trouxeram resultados. Nada suspeito foi encontrado. Nos interrogatórios insistiram obstinadamente em sua inocência, mas confirmaram que Pasquale Tartoro realmente nutria sentimentos estranhos por Graziella. Apesar das longas conversas com os investigadores, nenhum deles mudou sua declaração. Neste momento foram liberados, mas permaneceram sob observação como suspeitos. Um detalhe interessante veio à tona depois. Esses 4 jovens estavam entre aqueles que carregaram o caixão cerimonial na despedida de Graziella. Isso aconteceu antes mesmo de Pasquale fazer sua declaração. Testemunhas oculares relataram que os jovens mostraram emoções sinceras, como se sentissem profunda tristeza. Nos interrogatórios, explicaram sua reação dizendo que conheciam Graziella, embora não intimamente, mas a viam frequentemente no negócio da família Mansi. Os investigadores desenvolveram a teoria de que a presença de todos os 4 na cerimônia não foi coincidência. Apesar da falta de conhecimento próximo com a família, poderiam ter sentido desconforto interno ou tentado entender quão avançadas estavam as investigações e se havia suspeitas contra eles. A cerimônia reuniu quase toda a cidade, até alguns turistas vieram. Em tal multidão, 4 jovens emocionais não atraíram atenção especial. Quando foram novamente chamados à delegacia, falaram com cada um separadamente. Vincenzo e Giuseppe alegaram ter álibi. Explicaram que se encontravam por volta das 19 horas no dia do desaparecimento no clube de jogos local. Michele e Domenico, por outro lado, se recusaram a conversar com os investigadores e exigiram a presença de advogados. Este comportamento apenas intensificou o interesse das autoridades policiais nessas pessoas. Os investigadores começaram a verificar o álibi de Vincenzo e Giuseppe. No clube de computadores, sua presença foi confirmada, mas apenas pela primeira hora. O paradeiro posterior dos amigos permaneceu desconhecido, o que levantou questões nas autoridades investigativas. O caso tomou com uma guinada inesperada quando Michele e Domenico decidiram contar sua versão dos eventos. Sua história coincidia amplamente com as declarações de Pasquale Tartoro. Segundo suas palavras, os amigos se encontraram à noite na floresta, supostamente para um jogo. No momento de sua chegada, todo o grupo já estava no local. Pasquale deveria trazer Graziella.
Os demais participantes se esconderam atrás das árvores e esperaram por sua aparição. Até a floresta precisaram de cerca de 15 a 20 minutos. Neste momento, o avô provavelmente já havia começado a procurar por sua neta. Quando chegaram ao local, os outros participantes saltaram de seus esconderijos. Graziella estava na armadilha. O grupo estava sob influência do álcool. Eles se divertiram com o quanto Graziella ficou assustada. Segundo a declaração dos presos, eles só queriam brincar com a indefesa Graziella. Graziella ficou tão assustada que se paralisou. Em um momento, a situação saiu de controle. Após a queda, ela perdeu a consciência. Os jovens alegaram que originalmente pretendiam apenas assustá-la. Quando ela não reagiu mais às chamadas, todos perceberam a gravidade da situação. Neste momento, ouviram vozes, provavelmente daqueles que procuravam por Graziella. Sob influência do álcool, decidiram esconder os rastros do incidente. As declarações dos suspeitos foram parcialmente confirmadas por evidências. O exame médico se mostrou ambíguo. Em Graziella havia certas lesões, mas a maneira como se originaram não pôde ser estabelecida com precisão. As roupas da jovem estavam em seu lugar, o que questionou algumas versões investigativas originais. A dificuldade também consistia no fato de que os rastros da ação do fogo dificultaram significativamente o trabalho dos especialistas. Os carabineiros suspeitavam que o grupo de jovens poderia ter usado chamas intencionalmente para esconder os rastros de suas ações. A história do jogo perigoso que os presos contaram despertou sérias dúvidas. Os investigadores examinaram cuidadosamente todas as circunstâncias do incidente, tentando estabelecer o verdadeiro curso dos eventos. Enquanto isso, os presos continuavam alegando que tudo aconteceu por acaso. A decisão final deveria ser tomada pelo tribunal. 2 do grupo, Vincenzo e Giuseppe, negaram categoricamente seu envolvimento. Segundo suas palavras, simplesmente vieram à floresta a convite de Pasquale, sem suspeitar de suas intenções. Quando viram o que acontecia, supostamente foram embora imediatamente. Os jovens explicaram que não se dirigiram à polícia por medo de possível vingança dos outros participantes ou de problemas com a lei. Poderiam ser acusados de cumplicidade. Após a conclusão do processo judicial, Pasquale Tartoro recebeu uma sentença relativamente branda: 30 anos de prisão. 2 fatores contribuíram para isso: sua disposição para cooperar com os investigadores e o fato de que a perícia não confirmou seu envolvimento direto nos eventos finais. Os outros 4 participantes receberam uma sentença mais severa. Pelo sequestro de uma menor e ações intencionais, receberam prisão perpétua em celas individuais, sem direito a contato com outros presos. A pronunciação da sentença provocou reações violentas. A mãe de Graziella perdeu a consciência. Seu marido precisou de ajuda. Entre as famílias dos acusados surgiu uma discussão acalorada. Os parentes da jovem consideraram a punição justa, exceto no caso de Pasquale. Em sua opinião, ele merecia uma sentença mais dura. Vincenzo e Giuseppe se manifestaram especialmente ativamente contra a decisão do tribunal. Defenderam sua inocência de forma tão convincente que até encontraram apoiadores que acreditaram em sua versão dos eventos. Isso, porém, não os ajudou a contestar a sentença. 8 anos após esses eventos, Vincenzo Caratello, de 27 anos, durante sua permanência na instituição penitenciária, tomou uma decisão fatídica. Talvez sentimentos de culpa o atormentassem ou ele simplesmente não visse outra saída. Apenas alguns dias antes, sua mãe o havia visitado. A mulher continuava acreditando inabalavelmente na inocência de seu filho e o apoiava em todos os aspectos. Porém, Vincenzo mesmo neste momento já havia perdido toda a vontade de continuar seu caminho. O coração de mãe sentiu que algo não estava certo. Ela notou que seu filho havia se distanciado, se tornado outra pessoa, e seus pressentimentos se mostraram corretos. Em 19 de junho de 2013, o advogado Michele apresentou uma petição para a revisão do caso, alegando violações processuais. Ele contestou os resultados do processo anterior, mas o tribunal rejeitou o exame da petição. A mãe de Pasquale se dirigiu publicamente com desculpas sinceras pelas ações de seu filho à família Mansi. Ela enfatizou que ele deve assumir total responsabilidade por seus atos perante a lei. Porém,
A mãe de Graziella rejeitou essas desculpas. Sua resposta foi emocional. Ela declarou que Pasquale deve passar por tudo que sua filha passou. Segundo suas palavras, Graziella teria permanecido com sua família se ele não a tivesse atraído para a floresta. Os pais de Graziella consideravam justamente Pasquale como o principal culpado. O nome de Graziella Mansi não está esquecido na Itália. No Castelo Castel del Monte há uma placa comemorativa com sua foto e uma breve história de Graziella, cujo caminho terminou tão cedo. Este local se tornou uma espécie de memorial, onde locais e turistas deixam flores e bichinhos de pelúcia. Os parentes de Graziella visitam frequentemente este local de memória. Após 24 anos de prisão, Pasquale Tartoro obteve sua liberdade. Por boa conduta, sua pena foi reduzida em 6 anos. Agora ele tem 44 anos e tenta começar uma nova vida. É difícil prever como seu destino futuro se desenvolverá. Entre todos os envolvidos, ele foi o único que concordou com um procedimento simplificado, o que levou à redução da pena. Após o incidente, todos os participantes cortaram qualquer contato entre si. Mesmo quando Pasquale saiu, nenhum dos antigos amigos tentou restabelecer o contato. Ele mesmo diz que se lembra todos os dias do ocorrido e da dor que causou a Graziella e seus parentes. Pasquale confessa: se pudesse voltar ao passado, agiria diferentemente. Na difícil fase de reabilitação, sua família se tornou o principal apoio. Ele expressa gratidão a todos que acreditaram em sua melhora. Porém, a mãe de Graziella expressou sua opinião sobre a libertação antecipada de Pasquale. Segundo suas palavras, sua libertação destruiu a ideia de justiça. Ela está convencida de que tais pessoas não podem mudar e representam um perigo para a sociedade. Por isso, não merecem uma segunda chance. Vincenzo e Giuseppe, que insistiam em sua inocência, não conseguiram entender os motivos das ações de Pasquale. Em sua última carta, antes de deixar este mundo, Vincenzo continuou defendendo sua inocência e expressou sua amargura pela injustiça do sistema. Ele esperava que algum dia alguém se encontrasse para provar a verdade, mas ele mesmo não via mais sentido em continuar a luta pela liberdade. Giuseppe, Domenico e Michele ainda estão na prisão. Giuseppe não desiste de suas tentativas de provar sua inocência e dedica seu tempo ao estudo da Bíblia. Ele aceitou sua sentença e não apresenta mais recursos. Ao mesmo tempo, preserva a fé de que a verdade um dia virá à luz. Todos os três apontam unanimemente Pasquale como o principal culpado do incidente. Segundo suas palavras, ele atraiu Graziella para a floresta e foi o iniciador dos eventos posteriores. Apesar disso, Pasquale recebeu a sentença mais branda entre todos os condenados e já está em liberdade.